O seu filho não te obedece? Você já fez de tudo, mas nada adiantou? Eu sou a Thaís Reis, sou psicóloga e eu fiz esse vídeo para te ajudar. Assista até o final e aprenda 6 motivos pelo qual o teu filho não te obedece. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, ativar também o sininho para você ser notificado toda vez que um novo vídeo meu sair no ar. Eu trago toda semana novos conteúdos que eu tenho certeza que pode te abençoar. A pergunta que muitos pais fazem é a seguinte: por que meu filho não me obedece? Nós pais gostaríamos que os nossos filhos sempre fossem bem comportados, educados, e quando isto não acontece, nós ficamos tristes e nos frustramos, não é verdade? Mas, infelizmente, em grande parte, o problema do comportamento dos nossos filhos pode ser culpa dos pais. Sim, isso é verdade. Muitos pais, às vezes por comportar de certa maneira, por ter certas atitudes, certas crenças, acabam que interferindo no comportamento dos filhos. Por isso nós temos que ter muita sabedoria ao educar, a ser exemplo para os nossos filhos. Então, pensando nisto, eu separei 6 erros muito comuns que nós pais cometemos e que pode interferir no mau comportamento dos nossos filhos. Vamos aprender? Primeiro erro: falta de firmeza. Nós estamos numa geração em que as pessoas falam que é a geração mimimi, que nada pode, que não pode fazer se não fere a criança. E isso tem os dois lados da moeda. Eu vejo que nós estamos numa geração muito mais evoluída, em que os pais já sabem aquilo que pode prejudicar os filhos, tem muito mais conhecimento do que é errado, mas ao mesmo tempo nós estamos numa geração onde os pais não sabem educar os filhos, não sabem ser firmes com os filhos. Então nós temos que aprender a ser firmes, a ser constante com os nossos filhos. Quando nós somos firmes com os nossos filhos, isto não significa que você vai ser rude com ele. Pelo contrário, ser firme é uma demonstração de amor. Quando você age com firmeza, você está mostrando ao seu filho que você o ama e que você preocupa com ele, que você está corrigindo, que você está ensinando, porque você quer o melhor para ele. E isso vai transmitir confiança para os nossos filhos. A criança sabe quando o pai está agindo com firmeza. Então você, pai, você, mãe, demonstre todos os dias essa firmeza, essa constância ao educar o seu filho. As crianças que crescem soltas, que fazem o que bem querem, o que bem entendem, essas crianças vão se tornar adultos vulneráveis. E eu tenho certeza que você não quer isso para o seu filho. Então, todos os dias, eduque com firmeza e amor. Segundo erro: gritar com os filhos. Muitos pais educam os filhos na base dos gritos. E eu não concordo com isso. Eu acredito que você pode sim educar o seu filho sem gritar, conversando, agindo com firmeza, sendo sério nos momentos necessários, mas sem gritar. Os gritos, eles bloqueiam os nossos pensamentos, eles tornam você violento. Então, quando seu filho fizer algo de errado, pare, procure se acalmar, para depois você conversar com seu filho, para depois você corrigi-lo. Nós pais devemos ter muita sabedoria ao educar, e gritar não é a melhor solução. Deixe o tom mais agudo ali para as horas que são realmente necessárias. Como um exemplo, o seu filho está atravessando a rua e está vindo um carro. Grite lá: pare! Aí sim você pode gritar, porque é uma coisa necessária, é um momento que precisa ali de um tom mais elevado. Mas gritar para corrigir, para educar, isso não é bom. Quando você grita, você está ensinando o seu filho a gritar também. Quando ele não conseguir resolver algum problema, quando ele não estiver feliz, estiver triste, ele vai gritar, porque você ensinou isso a ele. Mas se você conversar, procurar se acalmar,
e dialogar para resolver ali o problema, o seu filho vai aprender a agir também desta maneira. Terceiro erro, não cumprir o que prometeu. Isso é terrível. Muitos pais prometem algo aos filhos e depois não cumprem. Isso não deve acontecer. Quando nós fazemos isso, nós estamos perdendo a autoridade diante dos nossos filhos. E isso não é bom. Você acreditaria em alguém que mentiu para você? Tenho certeza que você ficaria ali com o pé meio atrás, não é verdade? Da mesma forma é o seu filho. Se você mentir para ele, quando você promete algo e não cumpre, você está mentindo. Eu tenho certeza que ele também não vai mais acreditar no que você fala. Então procure sempre prometer aquilo que você consegue fazer. E se você não puder fazer, não prometa, ok? Quarto erro, não ser consistente na educação. Muitos pais falam algo aos filhos e no dia seguinte já falam outro totalmente diferente. Então nós temos que saber ser consistente com os nossos filhos. Ser consistente é você manter um padrão, uma regra, você seguir os mesmos valores ao educar. Vou dar um exemplo. Às vezes você fala para o seu filho, filho, não pode pular no sofá. Aí no outro dia você já fala, filho, pode pular no sofá. O seu filho vai ficar confuso. Aquilo vai gerar uma confusão mental nele. Ele não vai entender o que pode, o que não pode, o que você fala que realmente é verdade ou se você vai mudar de ideia depois. Então nós pais temos que educar com constância, com consistência, todos os dias seguindo ali os mesmos valores, as mesmas regras, para que os nossos filhos entendam claramente o que pode e o que não pode, certo? A consistência, ela pode ser difícil, mas ela traz grandes recompensas se você segui-la. Vale muito a pena. Quinto erro, os pais educarem diferentes. É muito importante que nós pais eduquemos os nossos filhos juntos com o cônjuge. Você não deve falar uma coisa para o seu filho e depois o seu cônjuge ir lá e falar outra completamente diferente. Quando a gente faz isso, os nossos filhos ficam confusos. Eles não vão entender. Será que é o papai que está falando certo? Ou será que é a mamãe? Então os pais devem ter uma sintonia. Eles devem educar da mesma maneira, falando a mesma língua com os filhos. Então você que é pai, você que é mãe, trabalhem juntos na educação dos seus filhos, procurem tomar as decisões juntos, a educar da mesma forma, para que isso não confunde o seu filho. E outra questão também importante é você ter um respeito pelo seu cônjuge. Infelizmente, muitos pais falam mal do cônjuge para o filho. E isso é negativo, porque o seu filho vai pensar mal do pai ou vai pensar mal da mãe. Você deve ter sabedoria ao educar. Às vezes a mãe vai lá e fala assim para o filho, filho, isso que o seu pai falou é mentira, seu pai não sabe educar. O que o filho vai pensar? Ele vai pensar mal do pai, não vai? Meu pai não sabe nada, porque a mãe falou aquilo para ele. Então você tem que ter sabedoria todos os dias ao educar. E educar junto com o seu cônjuge. Jamais falar mal do seu esposo, da sua esposa para os filhos, porque você está dando mau exemplo para eles. Os pais devem trabalhar em conjunto para que os filhos respeitem ambos, ok? E o sexto erro é não acreditar na autoridade dada por Deus. Muitos pais, nessa era moderna que nós vivemos, acreditam que ser autoritário com os filhos é negativo. E por isso eles não são firmes, eles deixam os filhos soltos. E isso é errado, porque Deus, Ele instituiu você pai, você mãe, para ser autoridade sobre o seu filho. E você deve exercer essa autoridade com sabedoria e com amor. Quando nós somos autoridade sobre os nossos filhos, eles vão ter respeito por você. Eles vão honrar pai e mãe, isso é bíblico. Deus nos deu esse mandamento e nós devemos ensiná-lo aos nossos filhos. Então mostre ao seu filho que você tem uma autoridade acima, que é Deus, que é a nossa autoridade, que você tem os seus pais, para que o seu filho ele tenha exemplo em casa e ele aprenda que ele deve respeitar as autoridades.
Infelizmente, muitas pessoas hoje não respeitam nenhuma autoridade, não respeita o pastor da igreja, que é uma autoridade instituída por Deus, não respeita os pais, não respeita o prefeito, não respeita o presidente, só fala mal, e isto é negativo, isso não traz bênçãos para nossas vidas. Nós devemos respeitar as autoridades instituídas por Deus. E você que é pai, você que é mãe, é uma autoridade que Deus instituiu para ser bênção na vida dos seus filhos. Então exerça essa autoridade com amor e sabedoria. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu peço que vocês coloquem em prática para que vocês possam mudar a educação dos seus filhos, que eles aprendam a te obedecer com amor, com respeito e que você seja um pai e uma mãe abençoada. Amém? Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas também sejam alcançadas com essa mensagem e eu espero você no próximo vídeo, ok? Um beijo!